Tudo bem, meus queridos? Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. Que bom estar de volta, que você está aqui participando desse momento tão especial e precioso em que vamos meditar, dando sequência aí nessa quarta parte da série de mensagens, Quando a Igreja Ora. Estou muito empolgado e espero que você esteja sendo encorajado com essas mensagens. Bom, queridos, hoje nós queremos tratar de um evento, de um episódio emblemático da igreja orando e os resultados dessa oração, lendo ali o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, a partir do verso 1 até o verso de número 5. Vamos lá, então? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Queridos, essa palavra intensamente é o advérbio grego ektenos e significa fervorosamente, dedicadamente, incessantemente, continuamente. Na verdade, essa palavra deriva do verbo ektenes, que significa esticar ao limite máximo, né? Então a igreja tinha essa compreensão. A igreja estava passando um momento de perseguição por parte dos judeus e por parte de Herodes. Herodes já tinha prendido vários cristãos, já tinha mandado assassinar Tiago, e vendo que isso agradava aos judeus, agora prende Pedro com a intenção de julgá-lo e certamente de executá-lo depois da festa da Páscoa. Quando a igreja se vê nessa situação de perseguição, de aflição, a igreja lança mão da arma mais poderosa que tem, que é a oração em conjunto, a oração coletiva. A igreja se reuniu para orar. E o texto diz ali que a igreja orava intensamente. Como nós vimos aí, ela não orava de qualquer jeito, ela orava ao limite máximo. Ela deu tudo de si em oração. Ela entendia que a oração tinha que ser com intenção, tinha que ser incessante, tinha que ser continuamente. Na verdade, essa palavra ektenos, grega, é usada somente 3 vezes no Novo Testamento. Uma das vezes quem usa é o próprio Pedro, na sua primeira carta, quando ele fala do amor com que nós devemos nos amar uns aos outros. Ele diz que devemos nos amar fervorosamente, ektenos. As outras 2 vezes que nós encontramos essa palavra no Novo Testamento é aí no livro de Atos, no capítulo 12, como nós lemos, e também numa outra narrativa de Lucas, que é o Evangelho segundo Lucas, quando fala que Jesus estava orando. Perceba que essas 2 citações de Lucas, usando o advérbio ektenos, é ligado ao contexto de oração. E vamos ver então Lucas, ali no capítulo 22, verso 44, diz que Jesus, estando angustiado, orou mais intensamente, ektenos, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Então aquela oração de Jesus não foi uma oração qualquer, não foi uma oração de rotina, não foi uma oração convencional. Aquela foi uma oração ao extremo, ao limite. A palavra de Deus diz que ele orou intensamente, ektenos, a ponto de o seu suor cair como gotas de sangue no chão. Foi uma forte luta, uma forte batalha de oração, foi uma forte movimentação no mundo espiritual sendo agitado quando a pessoa ora, ou quando a igreja orava no caso de Pedro, né? E eu creio que aqui a palavra de Deus está nos chamando a atenção para uma chave muito importante. Precisamos entender o que é essa dimensão da oração ektenos, intensamente, né? Fervorosamente, em ebulição. E quais foram, então, os resultados dessa oração da igreja nesse momento que Pedro estava preso? Vamos lá? Vamos ver?
Os resultados. Aí, o primeiro resultado que a gente percebe é exatamente que o anjo do Senhor é enviado. Queridos, quando a igreja se reúne para orar, principalmente em situação de crise, de calamidade, de necessidade, o Senhor ouve, o Senhor envia os seus mensageiros para trazer livramento. O verso de número 7 diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O outro resultado da igreja orando intensamente, ectenós, é que as algemas que prendem aqueles que estão aprisionados caem dos seus punhos, né? Verso 7 diz: então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Às vezes uma pessoa pode estar algemada, às vezes uma família pode estar algemada, uma cidade ou até mesmo uma nação com cadeias, né? Mas a oração intensa, ectenós, fervorosa da igreja é capaz de fazer cair essas cadeias, graças a Deus. O outro resultado é que, uma vez que as cadeias caem dos punhos de Pedro, ele passa pelos guardas. Na verdade, queridos, a palavra de Deus não nos diz ali se os guardas estavam dormindo, se os guardas estavam paralisados, se os guardas estavam atemorizados, ou se o Senhor fez Pedro invisível ao olhar daqueles guardas, mas a questão é que ele estava dormindo entre dois guardas e tinha mais outros dois guardas guardando. Eram escoltas de 4 guardas cada uma das escoltas, e quando as algemas caem, ele passa pelos guardas. Eu quero dizer que o Senhor é aquele que, diante da oração da igreja, libera o seu anjo para tirar os seus servos, aqueles que confiam nele, aqueles que estão sendo alvos da intercessão, do meio daqueles que o aprisionam, daqueles que estão prendendo, né? O outro resultado aí é que diz que o portão de ferro se abriu. Imagina a segurança, né? Um portão, uma tranca forte, né? Que ninguém poderia transpor ou vencer, mas diante da oração da igreja, até aquele que está fortemente cerrado e trancado se abre. A porta se abre diante da ação do anjo do Senhor, resultado da oração da igreja, né? Verso de número 10 diz: e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Um quinto resultado aí dessa oração fervorosa, contínua, intensa, movimentando os céus em favor da vida de Pedro, é que Pedro então finalmente se acha liberto. Veja o que diz o verso de número 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pode ser que o inimigo está fazendo planos, pode ser que há muitas pessoas com ódio usadas pelo inimigo tramando contra a vida de alguém, mas quando a igreja está reunida orando, quando a igreja está em ectenós, intensamente, os planos do inimigo vão ser frustrados. Aquilo que eles desejavam ver acontecendo não vai acontecer, porque nós temos um Deus que ouve a oração, uma oração intensa e constante da igreja, e envia o seu anjo para libertar. Que coisa maravilhosa! Olha aí o outro resultado da oração intensa da igreja. Chegando à casa de Maria, a igreja estava orando. Aquela era uma igreja que tinha aprendido, ela tinha sido discipulada desde o início, como nós vimos nas mensagens passadas, a ser uma igreja de oração, a entender o poder que há na oração, a entender o que significa quando nós estamos juntos, coletivos, buscando ardentemente, fervorosamente a presença de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus. O verso de número 12 diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Eu gosto de ver a igreja de Atos e ela me inspira porque ela não é a igreja que vê as situações acontecendo assistindo de uma forma apática, de uma forma indiferente. Essa é uma igreja que se movimenta, essa é uma igreja que tinha um entendimento de que quando ela orava, as coisas aconteciam. E aqui era uma situação que havia uma necessidade da igreja orar. Olha, eu creio que Deus está movendo na nossa nação porque a igreja está orando. E eu creio que o Senhor quer fazer muito mais ainda. Eu creio que os anjos, os mensageiros do Senhor, estão sendo liberados como resultado da oração incessante da igreja. Nós temos que orar até o limite máximo, usar todo o fervor, toda a intensidade para vermos então a libertação plena se concretizando, né? Precisamos ser como essa igreja aí que orava. E um outro resultado é que os guardas que
prendiam Pedro foram executados. Verso de número 18 diz que Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Aqui veio um juízo, né? Um juízo sobre aqueles que estavam tentando prender, aprisionar, manter Pedro cativo, né? E eu quero dizer para você que todos aqueles que tentam aprisionar os servos de Deus, os homens e as mulheres que confiam no Senhor, que estão sendo objeto, alvo da intercessão da igreja, seja pessoa, seja família ou nação, aqueles que estão tentando aprisionar vão experimentar um juízo e vão ser destruídos e derrotados, porque Deus sabe como livrar os seus, diz a palavra dele, né? E quero falar aqui de um último resultado tremendo, né? De quando a igreja estava orando. Esse mesmo Herodes que matou Tiago, estava perseguindo a igreja e que agora tinha planos também de matar Pedro. Esse Herodes, depois dessa situação, ele vai para Cesareia e ali numa reunião com os moradores daquele lugar, ele faz um discurso cheio de pompa, de orgulho, e a palavra de Deus diz que o Senhor o feriu, né? Verso 23, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Que fim terrível, que fim trágico. Olha só, se o anjo do Senhor é enviado por Deus para livrar aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dão glória a Deus, aqueles que buscam ao Senhor incessantemente, aqueles que têm a Jesus como Senhor, aqueles que têm uma aliança com o Pai, o anjo do Senhor também é enviado para trazer juízo sobre aqueles que perseguem a igreja, sobre aqueles que querem o mal do povo de Deus, sobre aqueles que intentam contra o plano de Deus, né? E quero dizer para você, não importa quem esteja se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, ou mesmo contra a nossa nação, há um Deus que ouve a oração intensa, ektenos, constante, dedicada ao máximo, esticada ao máximo da igreja e envia o seu anjo para o socorro e para o livramento e para a vitória. E aqueles que estão intentando contra nós serão derrotados. Que promessa maravilhosa, que história empolgante, né? Que relato tremendo. Eu espero que você esteja aí mais animado agora para participar de uma igreja ativa, de uma igreja viva, de uma igreja que ora, de uma igreja que pratica o ektenos, né? E que ora intensamente. Que o Senhor te abençoe, eu guardo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço.